Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Embora nem tanto, talvez, né? Esse momento realmente não está sendo muito fácil para ninguém. Mas é um momento único ao qual nós nunca tínhamos experimentado, né? Mas vamos ter fé que tudo isso vai passar e logo, logo estaremos aí de volta no nosso PB de novo com as nossas aulas. Você que estava aí gostando já de estudar sobre genética, sobre os cruzamentos, o azão, o azinho, o tesão, né? Tá lembrando sim. Mas a nossa genética vai ficar um pouquinho para depois. Nós vamos parar um pouco a genética para trazer para vocês um assunto que é de suma importância para o Enem, que está sempre presente nas provas, que é ecologia. A partir de hoje, mesmo à distância, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão comum nas provas de Enem, e não só uma questão, 3 questões, 4 questões, daí a sua importância suprema para a gente dar uma olhada sobre isso. É um assunto muito vasto, mas que para nós do ensino médio, ele é bem fácil de compreender. Vamos lá? Para começar, a origem da palavra. Ecologia vem na sua raiz de oikos, que significa casa, e logia, logos, que significa estudo. O estudo da casa, o estudo do ambiente. Tá? Esse ambiente é um ambiente onde nós estamos, um ambiente onde nós vivemos, onde os seres vivos interagem entre si e interagem também com o meio. Então há toda uma relação, uma dinâmica de relação entre seres vivos e de seres vivos com o meio abiótico, com o meio físico. Né? O que nós chamamos de abiótico é exatamente o quê? Exatamente o, os aspectos físicos do ambiente, a temperatura, o pH do solo, a chuva, a energia solar, a luminosidade, concentração de oxigênio. Todos esses fatores nós denominamos em conjunto de fatores abióticos. As condições de um local, as condições físicas de um ambiente, nós vamos chamar então de biótopo. Biótopo é todo aquele conjunto de condições físicas existentes numa área, num determinado ambiente. Interagindo com os seres vivos, é claro, porque as condições físicas elas tanto interferem com a vida, como também a vida modifica as condições físicas, modifica o meio abiótico, os fatores abióticos. O fato de ter uma floresta, de ter uma vegetação no local, vai fazer com que a umidade relativa do ar se modifique ali. O solo estará protegido da ação erosiva das chuvas, da ação dos ventos. Então, a presença de seres vivos no ambiente pode interferir nos seus fatores físicos. Bem como os fatores físicos vão promover uma seleção de que tipo de ser vivo consegue se estabelecer ali, consegue sobreviver ali. Mais tarde vamos falar sobre isso, a evolução, quando falarmos de seleção natural. Mas retomando aqui para falar de ambiente, tem uma palavrinha que é uma palavra-chave em ecologia, que é o ecossistema. O ecossistema representa exatamente o que? A interação, a interface do vivo, do biótico, com o não vivo. Todo local onde houver essa interação, nós vamos chamar de ecossistema. Todo local onde houver esse fluxo, essa troca de energia, de matéria, onde há uma via de mão dupla entre vivo e não vivo, entre biótico e abiótico, vamos chamar de ecossistema. A floresta amazônica é um ecossistema, claro, tem ali uma grande biodiversidade, né, onde eles se relacionam e há também, a partir disso, características de solo, do clima, do regime de chuvas. Claro que a Amazônia, a floresta amazônica é um ecossistema. Mas também posso considerar a Lagoa de Messejana como um ecossistema. Ali eu também tenho caramujos, plantas aquáticas, né, peixes, protozoários, algas interagindo com os fatores físicos daquela água. pH, concentração de oxigênio, não é isso? Concentração de sais, temperatura, luminosidade. Então a lagoa também é um ecossistema. Mas posso também pensar em ecossistemas de porte menor, como um simples aquário. Um aquário também é um ecossistema mais simples, mas onde eu tenho ali também peixes que estão vivendo em condições de temperatura, de pH, de oxigênio da água e interferindo nisso aí, nessa dinâmica. Né? É uma dinâmica em que tanto o ser vivo interfere
nas modificações das condições físicas, como as condições físicas também delimitam, né, o tipo de ser vivo, o tipo de espécie que vai conseguir ali sobreviver. Então, o ecossistema é exatamente esse local, né, essa área onde existe um fluxo de energia e de matéria, onde existe troca de energia e matéria entre fatores bióticos e abióticos. Os seres vivos, eles têm um local onde eles moram, eles têm um local onde eles habitam, que é o seu hábitat. Cada espécie tem algumas condições. Não dá para imaginar um tubarão vivendo fora da água, não dá para imaginar um ser humano vivendo na água. Então cada um tem o seu hábitat. Obviamente, alguns seres são muito específicos, muito restritos. Outros são mais amplos, podem viver em diversas regiões do planeta, são cosmopolitas. Mas cada ser vivo tem o seu endereço. Né? O hábitat seria uma espécie de endereço do ser vivo. Além disso, cada ser vivo tem um papel ecológico, tem uma função ecológica. Se ele existe, há uma razão de ser, há uma razão para a sua existência. Ele não está ali à toa. Embora você considere que ele é nocivo, que ele te faz mal, que ele é um parasita, que ele não devia existir, por que ele existe? Ele não me serve, vamos matar. Né? A cobra rasteja, mata, que ela perdeu os pés, né? Tal. Tudo isso é uma conversa que não cabe muito aqui, por conta de uma visão de que os seres vivos existem para nos servir. Isso não é verdade. Eles existem por existir. A grande parte deles, inclusive, está aqui muito antes da gente. Então, uma barata, um rato, um sapo, o vírus, né? Eles estão aí com funções ecológicas. De alguma forma, eles interferem na dinâmica de energia e matéria do ecossistema. Então, eles têm funções. Essas funções nós vamos chamar de nicho ecológico. Nicho ecológico é meio que a profissão do ser vivo, é meio que a função do ser vivo no ambiente, certo? Então, o nicho ele tem relação com os fatores físicos, o que esse indivíduo, o que essa espécie modifica no ambiente, o que ela altera no ambiente, tá? Se ela altera a umidade, se ela mexe com a temperatura, se ela altera a fertilidade do solo, as minhocas lá cavando galerias, permitindo uma aeração do solo, certo? Bactérias e fungos que ao realizar aquele processo de decomposição vão nutrir o solo, vão tornar o solo fértil. Então, a função ecológica de um ser vivo é de que forma aquela espécie modifica o ambiente físico, tá? Os fatores físicos, bem como de que forma aquela espécie interage com as outras espécies. Se ela serve de alimento, se ela serve de sombra, se ela serve de suporte para uma outra espécie que cresce sobre ela, que mora nela, se ela é um predador, se ela é uma presa, se ela compete com alguém. Tudo isso são funções ecológicas, tudo isso faz parte do nicho ecológico de uma espécie. Uma experiência bem interessante foi feita por um cientista chamado Gauss, e ele fez o quê? Bem interessante. Existiam duas espécies aqui de paramécios, de protozoários, o Paramécium caudatum e o Paramécio aurelia. O que foi que ele fez? Essas duas espécies, elas se alimentam basicamente da mesma coisa, elas comem a mesma coisa. Nesse primeiro gráfico aqui na sua esquerda, você está vendo o quê? Que quando eles estão vivendo sozinhos, isolados, tá? Cultivados em tubos de ensaio diferentes, portanto, cada um vivendo no seu cantinho, a população de ambos consegue crescer com o tempo, no decorrer dos dias, e atingir uma boa densidade, atingir uma boa quantidade de indivíduos por área, né? Uma boa densidade populacional. Acontece que se eles forem colocados no mesmo tubo, no momento que você coloca as duas espécies para coabitarem no mesmo ambiente, né, tanto Paramecio caudatum quanto Paramecio aurelia, vivendo no mesmo ambiente, nós vamos ter aí uma relação de competição. Por quê? Eles comem a mesma coisa. Obviamente que um dos dois será mais esperto, será mais ágil, terá mais habilidade em se alimentar das bactérias e fungos do ambiente. Isso vai fazer com que uma espécie tenha maior sucesso reprodutivo. É o que nós chamamos de seleção natural. Esse sucesso reprodutivo implica em que uma espécie vai deixar maior número de descendentes, a sua população vai cada vez mais aumentar e a competição com a outra vai ficar cada vez mais difícil. Portanto, no exemplo citado, Paramécio aurelia vai exibir uma população bem maior à medida que os dias vão passando, porque a quantidade de indivíduos vai aumentando cada vez mais, porque eles conseguiram se alimentar melhor, deixar mais descendentes, porque vão ter mais energia para se reproduzir, e
a espécie de Paramecium caudato vai acabar desaparecendo no final, vai acabar sumindo. Então, Gauss estabeleceu, pelo seu princípio, né, o princípio da exclusão competitiva de Gauss, que dois indivíduos, duas espécies, não podem ter a mesma função ecológica. Se isso ocorrer, uma das duas tende a desaparecer, uma das duas tende a sumir, porque, por seleção natural, uma das duas será mais esperta, será mais ágil em se alimentar, se reproduzir, deixando assim mais descendentes. Tá? Ok? Na próxima aula, a gente continua com vocês falando aí de cadeia alimentar, que é aquela relação que todo mundo conhece, que é a relação de dependência alimentar, de um ser vivo precisar se alimentar do outro. Até mais. Tchau.